Meus irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos pregado expositivamente a carta de Efésios. Estamos chegando ao final, capítulo 6, de 10 a 20. Nós estaremos, se Deus nos permitir, concluindo a parte dessa perícope, dando continuidade à mensagem de domingo à noite, sequência. Nós vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus, Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para mim que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa oportunidade, ó Deus, de mais uma vez nesse dia pregar a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, dirija a minha mente, dirija o meu corpo, a minha vida para a Tua glória nessa hora, e que o Senhor me use como instrumento Teu. Edifica-nos, ó Deus, pela Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Deus é bom. Nós temos aí pregado que Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da sua igreja em Cristo, que é a segunda parte, a divisão desta carta, não é? O segundo tema que nós demos, e nós aprendemos que ele nos faz conhecer o modo prático para vivermos como igreja de Cristo, como deve ser a conduta da igreja de Cristo, como devemos proceder. Nós aprendemos que a igreja de Cristo deve andar em unidade, que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida, agora nós somos de Cristo, fomos transformados, e em terceiro lugar, que a igreja de Cristo deve lutar contra as forças espirituais do mal. Essa é a parte que Paulo está concluindo a carta, e que Paulo está agora nos fazendo conhecer, que nós temos um inimigo, e que para viver essa conduta da vida cristã, para viver com Cristo, nós temos tentações, temos um inimigo que luta contra nós. Nós tivemos já domingo expondo sobre esse assunto, que a igreja de Cristo deve lutar contra as forças espirituais do mal, e Paulo, ele mostra aí na carta duas armas, que nós devemos estarmos prontos, preparados, usá-las. A primeira arma é o poder do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos ordena a buscarmos o fortalecimento espiritual. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Falamos sobre isso domingo, E também entramos, na segunda parte, a segunda arma que Paulo nos manda usar é a armadura de Deus. E que essa arma, ela está composta, pelo cinturão da verdade, pela couraça da justiça, Eu também estive chamando aqui individualmente elas de
de arma, né, domingo, mas a arma é a armadura completa, né? Também é composta pela sandália do Evangelho da Paz, é composta também pelo escudo da fé, é composta também pelo capacete da salvação e é também composta pela espada do Espírito. Então nós pregamos até aqui, não é? Mas Paulo diz para nós vestir toda a armadura. E aí nós precisamos compreender que os versículos de 11 a 13, Paulo vai apresentar as razões por que devemos vestir toda essa armadura de Deus. Nós primeiro conhecemos aí como que ela é composta, né? E chamando até mesmo de armas, né? Que compõem a arma e a armadura, né? De Deus, todo o conjunto, né? E Paulo ele vai dar algumas razões aí nos versículos de 11 a 13. Eu queria que você novamente pudesse ler comigo, porque ele vai dizer: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo permanecer inabaláveis. Ainda o 11, né? Ele antes diz para nós revestir de toda a armadura de Deus, para nós lutar, né? E essa luta é contra o inimigo das nossas almas, contra os principados. Ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os demônios, contra os principados e potestades. Mas a primeira razão, então, que Paulo vai nos dar aí na sequência, aliás, nesse texto que nós acabamos de ler, é que nós temos que vestir essa armadura, tomar essa armadura, para nós ficarmos firmes contra a cilada do diabo, que ele faz guerra contra nós, segundo o versículo 10, aí a parte B. Então, as ciladas aqui são as armadilhas, as estratégias, não é? Que o diabo lança contra nós. E nós podemos até dizer aqui que ele usa iscas de acordo com o apetite nosso, não é? Como nós usamos a isca de acordo com o apetite do peixe, né? Quando nós estamos pescando. Satanás ele tem estratégias, ele tem artimanhas malignas para nos lançar de acordo com a nossa fraqueza, né? Para tentar nos derrubar, nos derrotar. E Cristo nos advertiu sobre isso, para nós vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. A segunda razão que Paulo dá aqui é que esta guerra não é carnal. Essa guerra não é contra o meu irmão, não é contra carne e sangue, mas sim contra os seres espirituais, contra os poderes, contra a autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, né? Esse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E aqui, irmão, nós precisamos compreender que não são materiais, não são supraterrestres somente, mas é um contexto geral, céu e terra, né? É contra as forças espirituais que regem no céu, na terra, e não somente em uma área. Porque muitas vezes nós somos tentados, não é, a achar que a luta não é nossa, não é contra somente essas coisas, coisas materiais, ou apenas uma guerra travada só lá nas regiões celestes e que não está aqui também na terra, mas são em todas as áreas da nossa vida. Há uma guerra, há uma luta, não é? E uma guerra que nós temos contra inimigos que são poderosos e astutos, são principados e potestade, contra o príncipe da potestade do ar aqui, que é o diabo, que é Satanás, né? O versículo, Paulo vai citar isso no capítulo 2, o versículo 2 também, texto que nós já pregamos aqui. Então Paulo escreve estas palavras, e ele está preso por causa das autoridades do Império Romano, mas Paulo entendia que por trás do governador, do imperador, não é, estavam os principados e potestades. E, meus irmãos, muitas vezes nós lutamos contra pessoas, contra até o nosso próprio irmão, até mesmo às vezes contra o nosso próprio cônjuge, ou os filhos contra os pais contra o filho. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que as pessoas podem ser usadas, e nós temos que lutar contra aquilo que está por trás, não é contra a outra pessoa, não é contra o nosso próximo, porque há um ser espiritual que tenta e que procura destruir. Mas Paulo dá mais uma razão,
porque ele diz que existe um dia mau. Então nós temos que nos vestir da armadura de Deus, porque existe um dia mau, existe um dia pior do que os outros. Paulo anteriormente nos adverte que os dias são maus. No capítulo 5, versículo 16, ele já havia falado sobre isso. Mas ele está falando aqui da ocasião, não só de um dia, mas um período em que o inimigo ataca com mais veemência a igreja do Senhor. E isso nós podemos ver na igreja primitiva. Existe um momento na igreja primitiva que a igreja estava em paz. Mas existiu um momento na igreja primitiva que foi de guerra, que foi de ataque, que foi de morte, não é? Quando degolaram a Tiago, quando apedrejaram Estevão. E nós sabemos que houve perseguição e muitas outras perseguições contra a igreja, como há hoje em muitos países, não é? Onde o inimigo tem se levantado para tentar destruir a igreja de Deus. Não é? Mas a igreja de Deus já é vencedora, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas Paulo dá também uma quarta razão aqui, no versículo 13, a parte B. É para que mesmo depois de haver feito tudo, permaneçamos firmes, inabaláveis. Versículo 13, a parte B. Isso significa, irmãos, permanecermos atentos e firmes. Ou seja, você não pode cochilar. Nós não podemos dormir. Nós temos que tomar essa armadura. Vinha um momento de paz, porque nós lutamos, tomamos posse da vitória de Cristo sobre a igreja, mas nós não podemos cochilar, nós não podemos dormir depois da grande vitória. Nós devemos continuar, permanecer firmes e inabaláveis. Lembremos que ele não se dá por vencido. Satanás é um derrotado e um perdedor, mas ele não se dá por vencido. Enquanto vivermos aqui neste mundo, os dias serão de guerra. Não existe trégua e nem acordo de paz. É luta constante. Mas para a igreja de Deus, ele é um perdedor e um derrotado. A igreja de Deus é vencedora, porque o Senhor Jesus Cristo, cabeça, o Senhor da igreja, o venceu lá na cruz do Calvário. E aí nós temos que estar atentos em oração, não é? Lutando, não é? Pedindo o poder de Deus, pedindo que o Senhor nos revista, não é? Com a sua armadura para vencer. Então Paulo dá essas razões. Então nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor e pelo seu poder, e nos vestir de toda a armadura de Deus. E há uma história fictícia. Perguntaram para o seu Geraldo, um grande caçador, por que ele levava tanta traia para a mata, quando ia caçar. E ele respondeu: tudo que eu levo é necessário para qualquer caçador ir de encontro à presa. Se não levar tudo comigo, não vou caçar. Minha lanterna serve de luz no meio das trevas. O facão serve para abrir a picada, a trilha. As iscas são para atrair a caça. A espingarda para matar a caça. E essa faca é para a onça, caso me pegue de tocaia. Meus irmãos, isso ilustra muito bem essa história fictícia, não é? A necessidade de nós também tomar toda a armadura de Deus. Muitas vezes nós somos tentados, não é? A esquecer da fé. Às vezes você pode ler Bíblia, mas esquece da fé. Muitas das vezes você pode esquecer da couraça da justiça. Muitas vezes você esquece de calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, que é pregar o Evangelho, não é? E o apóstolo Paulo está nos mandando tomar posse de toda a armadura de Deus, do poder como arma, mas também de toda a armadura de Deus, é vesti-la completa. Agora, meus irmãos, na sequência, Paulo, ele vai, a partir do versículo 18, né? Ele vai dizer que nós devemos com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Paulo, ele vai mostrar o meio eficaz para a igreja, para mim e você, usarmos a armadura de Deus e sairmos vitoriosos. E permanecermos firmes. Esse meio é permanecermos firmes e constantemente em oração. Esse é o meio que Paulo nos dá aqui, não é? Um meio eficaz
para usarmos a armadura de Deus e sairmos vitoriosos, não é? E esse meio é que nós devemos permanecermos constantemente em oração. É isso que Paulo nos ensina aqui. Então, o apóstolo, terminando os seus argumentos aqui, da sua carta, ele determina para a igreja tomar a armadura de Deus, mas com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito por todos os santos. Mas eu quero aqui, em primeiro lugar, dizer para você que nós precisamos entender que a armadura de Deus deve ser tomada em oração no Espírito, aqui como Paulo manda, mas numa compreensão diferente da que se hoje é pregada por aí quando se fala de guerra espiritual. Paulo não está ensinando aqui a oração de guerra divulgada por Peter Wagner. Eu sei que isso é de conhecimento de muitos irmãos aqui. Que nessa oração se ensina por aí de confrontos espiritual a nível cósmicos. Quando ele ensina, e muitos fazem aí, mandando que os crentes, em suas orações, amarrem os demônios, declare a queda das fortalezas do diabo, ou decretando assim a sua ruína. E aí, meus irmãos, nem Paulo e nem um texto da Bíblia, nem uma parte das Escrituras faz a recomendação de nós anularmos pela oração a atuação dos poderes malignos cósmicos. Em nenhum lugar da palavra de Deus. Desta forma. Não está escrito. Mas é o que é ensinado aí no meio evangélico, essas orações de guerra. A oração que Paulo ensina aqui é uma oração intercessória em favor dos demais cristãos espalhados pelo mundo. Paulo diz que essa oração tem que ser de súplica por todos os santos. Quem são os santos? Os cristãos, a igreja. Somos nós, eu e você. Então podemos então afirmar aqui, meus irmãos, que a oração de batalha que Paulo se refere é quando intercedemos pelos outros soldados em guerra, pelos outros cristãos, pelos outros santos que estão espalhados, nas igrejas do Senhor, por todos os países, E quando nós obedecemos, irmãos, os ensinamentos de Jesus, também para pedirmos ao Pai que não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Paulo quer que nós possamos entender que essa oração é em favor dos demais irmãos também que são perseguidos, dos demais que pregam o Evangelho, dos demais que estão em guerra também. E também orar em espírito é realmente pedir ao Senhor que nos livre de toda tentação, de todo mal, porque o contexto aqui está falando disso. E aí, meus irmãos, é preciso a gente lembrar, voltar, para o início dessa carta, quando nós relatamos a situação de Paulo. Paulo está preso, Paulo está acorrentado, Paulo está encarcerado. E tudo isso por causa do Império Romano. Tudo isso porque ele estava sendo impedido de pregar o Evangelho. Quem que estava por trás? Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas Paulo em nenhum momento amarra Satanás. Paulo em nenhum momento nem repreende os demônios. Mas o que Paulo pede aqui na carta é que orasse por ele. Versículo 19, ele começa dizendo: orem por mim, orem por mim. Esse é o pedido que ele faz à igreja. Claro, irmãos, que podemos pedir em oração a Deus que impeça o diabo de atrapalhar a obra da igreja. Podemos sim. Podemos orar, mas não é isso que Paulo está falando aqui, quando ele se refere aqui à guerra, para amarrar demônios, para anular a ação de Satanás. Mas nós podemos orar, pedindo a Deus que impeça o diabo de atrapalhar a obra da igreja, sim, porque todo o controle soberano sobre as forças do mal está em Jesus Cristo, que o venceu na cruz do Calvário. Ele já o venceu, mas eu posso orar ao Senhor e pedir que Ele anule a ação, as tentações contra a igreja. Mas, meus irmãos, Paulo, ele
nos ajuda, não é, a entender esse texto, nos fazendo algumas recomendações aí. E a primeira recomendação que ele diz é que depois de termos nos fortalecido no Senhor e no seu poder e vestido toda a armadura de Deus, agora nós precisamos orar. Orar. Orar e orar. E orar. E orar. Como nós já falamos aqui para os irmãos, nós temos orado pouco. A igreja primitiva era uma igreja que orava constantemente. Nós vamos encontrar a igreja sempre de joelho, sempre a igreja orando, sempre a igreja intercedendo, e era reunida, era a igreja junta, ou nas casas, ou no templo. Precisamos orar e continuar orando para resistir ao diabo, pois em oração não temos, sem a oração nós não podemos nem usar a armadura de Deus para vencer e resistir a Satanás. A oração é um meio de graça, queridos. A oração é um meio de graça. Oramos porque entendemos que é uma maneira graciosa de nos comunicarmos, nos relacionarmos com Deus. E nós só podemos orar no nome bendito de Jesus, o nosso Salvador. E orando é que nós pedimos fortalecimento. É orando, pedimos a Deus que nos vista com toda a sua armadura. E é por isso que Paulo recomenda que oremos em toda ocasião no Espírito Santo. Ou seja, orar no Espírito aqui é uma oração incentivada e dirigida por Ele. Assim como a palavra de Deus é a espada do Espírito, que Ele mesmo aplica, assim também eu tenho que orar pelo Espírito. Paulo já tinha ensinado na sua carta aos Romanos que o Espírito Santo intercede, ora conosco, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então essa oração tem que ser no Espírito. Quando oramos, demonstramos nossa total dependência de Deus. E somente a oração vai permear toda essa batalha espiritual que nós enfrentamos. A segunda recomendação que Paulo faz aqui, queridos, é que ele diz que devemos nos manter sobre total vigilância. Ele diz: estejam atentos, né? Olha lá, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando aí é estar atento, é estar em alerta. E aí, meus irmãos, Jesus já tinha nos advertido sobre isso. Como eu citei agora há pouco, Jesus diz: vigiem e orem, para não cair em tentação. Vigiar é estar atento, é estar acordado, é estar observando, de tocaia, para não cairmos. O nosso inimigo, ele não dorme. O apóstolo Pedro diz que ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sem vigiarmos, sem oração, nós nos tornamos crentes fracos, ficamos sem resistência para vencer o inimigo. Então nós precisamos estar atentos. Lembrando sempre que Cristo já o venceu, mas a vitória ela é constante, porque nós estamos em guerra, estamos em batalha. A vitória é Cristo que dá, mas orando, essa vitória o Senhor manifesta a nós no nosso dia a dia. Amém? Nós precisamos orar, ser fortalecido em oração. Mas Paulo dá ainda a terceira recomendação. Ele diz que nós temos que perseverar também. É para perseverarmos em intercessão por todos os santos. Tem que orar por eles. Eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atento, mas com perseverança. Eu sei que não é orar só hoje, mas é orar amanhã, é orar depois, é orar todo dia. E ele diz também por mim. E aí, meus irmãos, nós vemos aqui que nós não estamos em batalha sozinhos. Há um exército do Senhor. A igreja do Senhor é o exército dos céus na terra. Porque nós não somos mais daqui. E glória a Deus por isso. Nós somos lá do céu, a nossa pátria é lá. Mas por enquanto nós estamos aqui ainda, não é? Então nós somos um exército espalhado por esse mundo.
E por isso nós temos que orar uns pelos outros. E isto é mutualidade. Precisamos uns dos outros para vencer. Quando vencemos a batalha, é também porque outros estão orando em nosso favor. E por isso nós devemos também orar uns pelos outros, para que vençam. Contudo, ainda a oração intercessória cumpre outro papel, que é tornar produtiva a proclamação do Evangelho. E por isso que Paulo pediu oração. Ele diz aí, também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Estou preso, mas estou pregando. Estou anunciando Jesus como o único Salvador, como aquele que veio, que morreu e que deu a vida pelos pecadores. É isso que Paulo nos ensina aqui, meus irmãos. A oração, ela deve assegurar todas as partes da nossa armadura. Estar atento e vigiando para vencermos a batalha e não cometermos o erro de dormir e sermos derrotados. E ainda, também aí, Paulo está dizendo para nós nos preocuparmos com outros guerreiros, com outros que estão em outros lugares em batalha, levando o Evangelho de Cristo. Eu quero concluir dizendo que Deus equipa a sua igreja com a sua armadura. Mas para usá-lo precisamos buscar o fortalecimento espiritual do Senhor. E também o seu poder. E precisamos vestir toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra a cilada do diabo. E permanecer constantemente em oração, em súplica, em vigilância, em perseverança e clamor por todos os santos. Sempre na dependência e na confiança do poder de Deus, sem os quais nenhum exército subsiste. Sem buscar o poder, sem tomar armadura, sem orarmos, nenhum exército vence. Então esse foi o meio de graça que Deus deixou para a igreja, a oração. E que nós também, para tomar posse de toda essa armadura, precisamos orar. Esta batalha, Cristo já venceu. O Jaio ainda não está presente na igreja, porque a igreja já é vencedora, mas enquanto estiver aqui, ainda somos atacados por esse inimigo que não se dá por vencido. E aí nós precisamos do Senhor Jesus e clamar a Ele, e Ele libera a sua graça, Ele libera o seu poder que vem contra as forças do mal, e aí nós podemos vencer, porque nós somos vencedor com Jesus. Ele diz, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. E aí, Martim Lutero, ele vai citar no seu hino, mas o diabo já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos revigore como igreja do Senhor,